Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar aqueles minutinhos de praxe, uns 2, 3 minutinhos para dar tempo do pessoal entrar, tá bom? Mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última track aqui do financeiro da Maratona Intor. Tem mais uma daqui a pouco, ainda do fiscal, se eu não me engano, que vai ser a última que vai encerrar, mas a do financeiro a gente está se despedindo nessa track agora. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, rapidamente, meu nome é Daniel Prata. Tenho uma longa história aí com o Intor, desde 2008 que trabalho com o sistema, desde 2009 eu entrei na PC Sistemas propriamente dita, trabalhei muito tempo na área de serviços, tanto como consultor de implantação, depois melhores práticas, depois como coordenador, e isso foi um grande privilégio, porque neste período eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com clientes em quase todas as capitais, quase todos os estados do Brasil, e isso fez com que a gente realmente conseguisse entender cada vez mais um pouquinho a dor que acontece no dia a dia, e isso é um grande motivador para mim, que estou como PO aqui do módulo financeiro já fazem 3 anos, tá? Eu comecei como PO do financeiro em setembro de 22, então fazem exatamente 3 anos, e é um grande motivador aí para o que a gente vem trabalhando, justamente. é, Baseado nessas interações que a gente teve lá atrás. Tá? Aqui com a gente também está o Fernando Machado, se quiser se apresentar, Fernando. Boa. Sou o Fernando, né? Sou gerente de produto aqui, cuido do back-office, né? A gente cuida dos módulos fiscal, financeiro, controladoria e doc fiscal. E já estou aí na gestão de times de desenvolvimento e produtos há quase 15 anos. Então, o objetivo nosso aqui é, né, já nos últimas sessões, né, da maratona, próximo encerramento, e agora a gente passando um tema que é bem importante, algo que é bem pedido pelos clientes, que fortalece subsegmentos, operações que vão além do nosso segmento base, né? E que coloca mais uma vez aí, vocês viram durante essa semana, a semana passada, coloca mais uma vez o financeiro, o módulo como um recurso que consegue automatizar processo, que consegue ter uma cobertura funcional e do processo em vários níveis. Então, é bem importante o que a gente vai falar hoje, que o Prato está trazendo aí de inovação e vai ajudar muito aí o subsegmento que vai ser muito bem visto aqui pela gente. Bacana. Pessoal, então, só um lembrete, né? Que é uma pergunta que sempre vem. Todas as agendas estão sendo gravadas, tá? E serão disponibilizadas no nosso canal oficial do YouTube. E, isso provavelmente deve acontecer na semana que vem, onde depois que terminar a maratona e der tempo do time subir tudo. Então fiquem atentos ao nosso canal lá, que todas as tracks serão disponibilizadas lá, tá bom? E mais uma vez, o que tiverem de dúvida, vão colocando aí no QA, que a gente vai respondendo à medida do possível, senão no final da track a gente responde todas, tá? Bom, qual que é o objetivo hoje nosso aqui, né? A gente é, vai conversar um pouco hoje sobre a parte de recebimento antecipado de pedidos no Intor. Essa é uma questão, como o Machado bem comentou, que é muito pedida por cliente, é uma coisa que eu ouço desde aquela época que comentei de serviço. A gente vem pensando em como viabilizar isto há um bom tempo. E agora, recentemente, a gente encontrou algumas oportunidades de estar trabalhando nesse desenvolvimento. E eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre como que a gente está construindo isso e o que que a gente está entregando em muito breve. Tá? Esse projeto já está em andamento a passos largos, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro, né, falar um pouco do contexto o atual quando a gente fala em recebimento antecipado com o Intor, né? Hoje não existe atualmente no Intor uma solução realmente robusta, confiável, uma solução que de fato atenda à necessidade, especialmente do financeiro, quando a gente fala em recebimento antecipado, né? Hoje, quando é necessário receber antecipadamente, por qualquer razão que seja, né? O mais comum é
justamente para você não querer ceder crédito para um cliente específico, às vezes ele está com algumas questões de restrição financeira, mas aí você quer vender, então você fala, beleza, eu te vendo, só que você vai ter que me pagar e posteriormente eu te entrego, né? Então, a gente não tem hoje uma solução que de fato atenda com a plenitude essa operação, né? Até alguns anos atrás não tinha nada, na verdade, e a única forma de fazer era gerar uma 1206, gerar um contas a receber manualmente no sistema, e quando fizer a entrada daquele cara, você gerava um crédito para aquele cliente, e aí depois, a partir de lá, consumia. 100% manual, né? Sem nenhum tipo de acompanhamento, controle, garantia de que aquele valor que ele pagou estaria vinculado realmente a um pedido, sem nenhum tipo de garantia de que aquilo iria fluir da forma que precisa. Recentemente, aí, médio prazo, aí deve fazer coisa de mais ou menos uns 3 anos, foi um pouquinho antes de eu entrar aqui na Squad, foi em 22, mas foi no começo do ano, foi desenvolvida a rotina 1295, que imagino que muitos de vocês já conhecem, que é uma rotina para recebimento por link de pagamento. Ela nasceu, na verdade, nem foi na squad financeira, ela foi num time do comercial, time do vendas, com o objetivo de permitir que você faça um pedido e gere um link de pagamento para ser pago com Pix, né, pelo cliente. Essa rotina ela existe, ela já tem uma quantidade bem grande de clientes utilizando e ela funciona, tá? Ou seja, eu boto pedido, o pedido fica bloqueado, aí você faz o pagamento daquele link de pagamento e só depois daquilo consegue ir lá na rotina 336 e fazer o desbloqueio deste pedido. Só que, como eu comentei, foi uma rotina construída com uma visão, um viés comercial e não com uma visão do financeiro. E o que que acontece quando foi construído? Não foi pensado em alguns fluxos importantes do financeiro. Exemplo, foi pensado apenas no mundo feliz. Exemplo, se eu faço o recebimento agora e por alguma razão não faturo aquela nota hoje, faturo ela amanhã, descaso o meu financeiro, porque o dinheiro entra hoje, só que eu não visualizo isso no Mentor. Porque quando que faz atualmente a entrada da movimentação financeira? Somente no momento que eu faço o faturamento. Então, quando eu vou lá e faço o faturamento daquele pedido, ele gera uma movimentação financeira, tá? Então, aí eu já tenho um pequeno problema, né? Um pequeno gap, que é o quê? Se eu não faturar aquela nota no mesmo dia que eu faço o recebimento, eu não consigo fazer um controle financeiro adequado. Por quê? Porque eu não tenho certeza do que entrou ou não. Meu extrato fica descasado com a realidade. Outro probleminha, outro gap que tem. Se eu faço essa venda antecipada e na hora que eu vou separar a mercadoria, existe algum tipo de corte, qualquer que seja, e eu tenha que gerar um crédito da diferença para o cliente, o fluxo funciona, mas o que que acaba acontecendo? Ele quebra o fluxo. Por quê? Porque quando eu gerei o link de pagamento, mandei lá para a Techfin, a Techfin fez o processamento e tudo mais, o valor era cheio, por exemplo, R$ 1.000. Aí vai e faz o faturamento. Quando tem um corte, ele fatura R$ 800, ele traz da tabela do financeiro um valor, por exemplo, de R$ 800, não de 1.000. E aí a informação fica descasada. Eu não consigo encontrar aquela linha e não consigo fazer a baixa automática daquele título. Então, gera alguns desconfortos, alguns problemas. Então, por isso que eu falo que hoje, quando eu falo no Intor, antes desse desenvolvimento que a gente está fazendo, eu não tenho um fluxo realmente ideal para este recebimento, ok? Então, o que que a gente está trazendo de novo nesse nosso desenvolvimento, tá? Então, a gente deseja permitir que seja feito vendas para clientes que por qualquer razão você não queira ou não possa dar um limite de crédito e que você consiga receber isso de forma antecipada para que faça a liberação do pedido, garantindo todos os fluxos financeiro, contábil e comercial,
Então, aqui a gente está querendo, neste projeto, não querendo, não, a gente está fazendo a amarração de todas as pontas, né? O nosso objetivo, quando a gente iniciou esse projeto, é garantir que vocês consigam fazer um pedido, ele entrar bloqueado, fazer um link de pagamento, o cliente pagar, e quando ele paga esse cara, eu já faço a movimentação financeira. Então, eu já tenho aquele fluxo financeiro funcionando, tudo ok. Depois, desbloqueia o pedido, vai para frente. Se houver algum tipo de cancelamento, de estorno, de corte, aí é um fluxo que tem que vir contrário para a gente fazer o que tiver que fazer de estorno, por exemplo, ou se for um corte, vida que segue, gera um crédito para aquele cliente e aquele cliente consegue consumir aquele crédito da forma que desejar, tá? Então, o nosso objetivo aqui com este projeto que a gente está desenvolvendo e construindo é garantir este fluxo completo e o fluxo confiável e seguro, tá? Só que aí a gente foi além. A gente está desenvolvendo coisas adicionais para garantir que exista um fluxo totalmente fluido nesse processo, né? Então, a gente está implementando, por exemplo, a possibilidade de usar créditos. Às vezes o cliente já tem crédito na casa, também é uma coisa que vários clientes pediram para a gente. E aí, às vezes, o cliente tem créditos na praça lá. Na praça, não, desculpa, lá com vocês, né? E você quer consumir aquele, ou um ou mais créditos para poder abater naquele link, você consegue. A possibilidade de gerar um recebimento não apenas como com link de Pix, mas com outras formas de pagamento também, né? Desde que, obviamente, eu tenha como buscar um retorno automatizado, então um boleto híbrido, um Pix cobrança, né? No futuro, a gente está, inclusive, pensando em construir, a gente está viabilizando integração com link por cartão de crédito. Então, que você tenha também outras formas de recebimento e não único exclusivamente o link de pagamento através do Pix. E que você tenha esse fluxo totalmente seguro e totalmente viável, ok? Então, quais são as principais funcionalidades que estão nascendo nesse projeto agora para vocês terem essa funcionalidade? Primeira coisa, movimentação financeira. Ela gera no momento que acontece. Então, recebi o pedido hoje, na verdade, recebi o pagamento hoje, né? Sei lá, ó, um recebimento de R$ 1.000. Eu gero a movimentação financeira de R$ 1.000 naquele momento. Eu gero para os TIs que estão aqui, gera uma PC Move CR, que é a tabela onde a gente gera a movimentação financeira, naquele momento, naquele segundo que eu recebi a mercadoria. E gero o quê de contrapartida? Um crédito, mas é um crédito vinculado àquele pedido que ele nem é visualizado em nenhum outro local. Então, aquele crédito que eu gerei, ele está amarrado de uma tal forma naquele pedido que se você abrir uma rotina de relatório de crédito, uma rotina de aquela lá de você alterar o estorno, né, ou alterar a posição, ele nem visualiza aquele crédito, ele está atrelado 100% àquele pedido, ok? Quando faz o faturamento, ele já está amarrado, ele consome e mata aquele crédito. Caso exista algum tipo de corte, por exemplo, aí sim o sistema vai gerar um novo crédito na regra que você tem parametrizada, né? Porque tem cliente que esse crédito ele é gerado como pendente e tem cliente que gera como liberado, que aí ele pode consumir num faturamento e etc. Então, eu garanto o fluxo 100%, ok? Ah, Daniel, e se tiver algum tipo de cancelamento, por exemplo, o cliente foi, pagou e eu fui fazer, não encontrei nada, infelizmente, ele comprou só uma caixa de mercadoria, quando foi separar, ele demorou para pagar, aquela caixa foi vendida para um outro cliente, e aí, o que que faz? Você pode cancelar? Pode, você cancela o pedido e você vai cancelar também aquele pagamento, e dependendo do prazo lá, né, tem prazo para isso, mas você consegue inclusive fazer o estorno daquele Pix. Mas caso esteja fora do prazo de estorno, você consegue fazer a geração de um crédito avulso para aquele cliente. E até aqui, uma coisa bacana para vocês saberem que a gente construiu também é a possibilidade de qualquer crédito, não apenas os créditos consumidos
a partir desse recebimento antecipado, mas qualquer crédito que for gerado dentro da plataforma do Intor, você vai conseguir, a partir da versão 37, fiquem muito atentos para atualizar para ela, fazer a devolução por Pix, né? Então, para quem está acompanhando aí as nossas evoluções, na versão 36 a gente lançou a possibilidade de você fazer Pix no contas a pagar. Então, hoje você consegue incluir o contas a pagar, botar uma chave Pix, colocar ele lá na sua configuração de integração bancária. Para quem assistir os nossos webinars, vai poder também fazer por API para os bancos homologados, mas independente disso, você já consegue fazer via integração por arquivo texto, né, por KNAB, e fazer o pagamento de uma transferência Pix automatizada, ou seja, já borderou 770, manda para o banco e faz. Isso já existe, isso já funciona para quem está na versão 36 e está usando. Agora na, 600, na versão 37, lá na 619, que é a rotina onde a gente cancela um crédito, existe uma função nova chamada devolução com Pix. Quando você clicar nesse cara, você vai selecionar os créditos que você quer devolver e vai poder informar os dados do Pix e fazer a devolução, tá? A gente também está trabalhando em algumas melhorias para poder, tipo, importar do cadastro do cliente, para poder gravar essa informação na tabela de crédito e importar automático para devolver no mesmo Pix que o cliente te pagou, etc. Mas, num primeiro momento, você vai lá, preenche os dados do Pix do cliente e confirma, ele entra no seu fluxo normal de contas a pagar por Pix, você consegue gerar o arquivo e mandar essa devolução para o cliente. E aí a gente amarrou todas as pontas, tá? Então, fiz o pagamento, recebi o pagamento, já aparece na 604, ok? Utilização de créditos. Outra coisa bacana que a gente está construindo, que vai nascer já junto com a rotina, é o quê? A utilização de créditos que o cliente já tenha dentro do negócio de vocês. Então, por exemplo, a gente foi lá, fez um pedido de R$ 1.000 que entrou bloqueado porque é pagamento antecipado, só que ele já tinha R$ 200 em crédito lá com você, sei lá, uma devolução anterior, um depósito não identificado que identificou depois, seja lá o que foi, ou uma promoção, tem lá, R$ 200 em crédito que ele quer consumir naquele pedido. Fala, olha, eu quero consumir aqueles R$ 200 que eu tenho. Pode? Pode. Na hora que você vai gerar o link, você vai clicar lá, vai pedir para ele quais créditos pendentes que aquele cliente ainda tem, vai selecionar os créditos que você quer e mandar abater. Então, neste exemplo que eu dei, quando você escolher aqueles R$ 200, o sistema já vai entender que o link que eu preciso gerar é apenas de R$ 800 e não de 1.000 mais. Aí ele gera o link de 800. Quando o cliente paga, ele vincula todos os créditos que você selecionou, mais o crédito que você acabou de gerar, no único pedido. Quando eu faço o faturamento daquele pedido, eu consumo todos os créditos ao mesmo tempo. E aí a regra é a mesma. Se tiver um corte, gera um crédito adicional daquele corte e fica disponível para o cliente, ou para uma devolução ou para um consumo futuro. Então, também é uma funcionalidade que vem, muito cliente pediu e que a gente já está disponibilizando, tá? E aí a questão de segurança é uma questão natural, né? Ou seja, eu só consigo fazer a liberação daquele pedido de venda após o pagamento ter sido recebido, ok? O Gabson perguntou, não entendi aonde vou sinalizar o recebimento antecipado. É na cobrança. Vai existir tem um flag novo, na verdade tem uma parametrização nova, tá, Gabson, que você vai colocar lá na 522 no cadastro da cobrança e que você vai informar todo pedido que entrar com essa cobrança aqui, ela é do tipo antecipado. E aí você, obviamente, lá naquele nível de venda, você vai colocar ele com o nível mais baixo, né? Então aí o cliente você vai conseguir colocar o pedido naquela cobrança, automaticamente o pedido cai bloqueado. Ele não consegue liberar o pedido sem fazer o recebimento antes, tá bom? Se tiver mais dúvida, fica à vontade aí de perguntar. É, vou responder também essa pergunta do Fabiano, que é bem pertinente, é interessante para a gente desenvolver o raciocínio. Ele está perguntando aqui para mim o seguinte: essa movimentação ficará no histórico da 203 para caso o cliente me solicite explicação do histórico de pagamento? Sim. Está sendo criada uma aba nova na 203, só de recebimentos antecipados, onde você vai ver tudo o que aconteceu. Então você vai conseguir visualizar todos os
pedidos que o cliente teve, na verdade, todos os recebimentos gerados para aquele cliente, todos que foram recebidos e todos que já foram consumidos, tá? Então você tem todo o histórico numa aba nova para não misturar, não bagunçar, né? Não, não é na aba de crédito, não é numa aba nova para você poder saber tudo que aquele cliente pagou antecipadamente que foi consumido, ok? Então, esse controle vai existir lá do 03 para vocês. Beleza, vamos seguir aqui. Estou vendo outras perguntas, mas eu vou deixar alimentar as perguntas para depois a gente responder todas de uma vez só. Bom, então, explicando o projeto, tá? Primeira coisa que a gente está fazendo, a gente está reconstruindo, né? A gente está refazendo ou refatorando, como está escrito aí, a rotina 1295, para quem já conhece, é a rotina que já existe para geração de link de pagamento, tá? Nessa reconstrução que a gente está fazendo, a gente já está colocando novas funcionalidades, né? Então, a parte de usar créditos para fazer abatimento do link de pagamento, a geração escolhendo a cobrança, porque às vezes você tem cobranças diferentes, com carteiras diferentes, né? Então, essa possibilidade. A geração de movimentação financeira no ato do recebimento, né? E também o serviço de geração e cancelamento, porque esse serviço vai poder ser consumido no futuro por outros processos que a gente queira, ok? É, Também está sendo feito ajustes nos fluxos de pedidos, para quê? Para ele entender essa questão desse pedido antecipado, porque ele tem uma mudança, ele vai mudar um pouco do que estava feito anteriormente. Então, ele entra nessa cobrança, por exemplo, uma cobrança chamada ante, por exemplo, né, de antecipado. Quando eu vou gerar o link, ele fala, tá, você quer gerar o link com qual cobrança? Aí você vai botar, por exemplo, Pix. Beleza. Então, tem um ajuste no comercial para ele entender essa mudança, o que está acontecendo, e não permitir que eu desbloqueie aquele pedido até que esse link de pagamento seja recebido. Ok? E também na devolutiva, né? Por exemplo, o cliente fez um pedido de R$ 1.000. Eu gerei o link e tal, que pagou. Agora ele chegou aqui, ele quer botar mais uma caixa. Ele não consegue, o pedido já está pago. Aí a rotina 336 precisa bater lá no meu serviço e falar assim: olha, cancela aquele link ou estorna aquele pagamento, porque o cliente vai fazer uma alteração. Aí a gente faz a devolução o cancelamento daquele fluxo, pedido volta a ficar no status bloqueado, você consegue ajustar o que quiser, depois você gera novamente e faz o recebimento. Então tem uma alteração no fluxo do time de vendas, tá? Também tem ajuste no time do faturamento, apesar de pequena, existe. Por quê? A regra de consumo de crédito já existe, ela vai continuar, então isso não muda muita coisa. Mas tem uma mudança importante aqui, né? Que é o quê? Na nota fiscal, aparecer a forma que o cliente de fato pagou e não como crédito. Por quê? Porque hoje, quando eu faço um consumo de crédito no faturamento, na forma de pagamento aparece crédito, né? Neste caso, não pode, porque não foi um crédito. Ok, se eu usar aquele exemplo, né, R$ 800 um pedido mais 200 de crédito, 200 é crédito. Mas aqueles outros R$ 800 é, por exemplo, um Pix ou no futuro alguma outra cobrança que a gente vai colocar lá. Então, a mudança no faturamento é entender esta mudança no fluxo e informar a forma que de fato aconteceu aquele pagamento, ok? E aí, na sequência, tá? Esses três primeiros pontos serão entregues já no ato que a gente fizer o projeto, porque sem eles, e sem esses três caras juntos, não tem como funcionar as melhorias que a gente está fazendo. Na sequência, entregamos o projeto, funcionou, os clientes estão usando, deu tudo certo, né? Tá tudo ok. A gente vai ampliar o escopo de cobranças. Como eu comentei com vocês, qualquer cobrança que eu consiga receber o status automaticamente, eu consigo implementar este fluxo. Manual fica perigoso. Por quê? Você fala assim, não, coloca lá também a cobrança carteira, e aí a menina libera. Pronto, eu já abri uma porteira ali para receber algum tipo de fraude. Então aqui a gente só vai colocar cobranças que eu possa, de alguma forma, confirmar de forma automática aquele fluxo do recebimento. Ok? Então, muito brevemente,
assim, na sequência, autocontínuo a entrega do projeto, a gente vai colocar o que a gente já tem de baixa automatizada, que é o quê? Boleto híbrido, né? Já existe, acho que a maioria de vocês já esteja usando, e o Pix Cobrança, que tem muitos clientes usam. Às vezes você não quer gerar um link de pagamento ali para o cliente, você quer gerar um Pix Cobrança e mandar para o cliente aquele QR Code e deixar o cliente pagar lá quando ele quiser. Porque você, de qualquer forma o pedido vai estar bloqueado, não tem bloqueio de mercadoria, não tem nada, então você manda lá, quando o cliente pagar, ele entra num fluxo de recebimento, desculpa, de faturamento normal aqui, ok? Deixa eu ver as perguntas aqui. Vamos lá. Calma aí, deixa eu só mudar a minha tela. Pronto. O Leonardo Lima dos Santos. Tem previsão para rodar uma automação para que quando o cliente pague o link gerado, o pedido seja automaticamente liberado? Muito boa pergunta. Não vejo sentido em precisar da interação humana na 336, sendo que a 295 já sabe que o link foi pago. Muito boa pergunta. Sim, existe esse fluxo no nosso roadmap. Não vai ser agora que vai ser feito. A mudança ela é importante, ela é grande, especialmente lá no vendas, tá? Quando eu falo no financeiro, não é grande, porque o fluxo já funciona. Mas quando eu falo do time do vendas, a mudança já fica maior. Por quê? Porque tem muitas regras que precisam ser feitas na hora da liberação daquele pedido. Então, precisa validar. eh, Se não houve nenhuma alteração de fato, né? Ele refaz todas as validações, não houve mais nenhuma alteração mesmo. Eu tenho estoque, ele faz um monte de validação. Então é uma quantidade de horas importante a serem desenvolvidas. O time do vendas vai criar uma API para a gente, para que a gente possa bater nela e consumir e fazer a liberação do pedido. Ainda não consigo, Leonardo, te falar quando isso vai ser feito, porque não depende exclusivamente do time do financeiro, tá? Mas o que eu posso te falar é que sim, está em roadmap e a gente está buscando a viabilidade deste projeto, tá bom? Mas num primeiro momento ainda não vai estar funcional essa parte, tá bom? O Gibson Lima aqui. Hoje temos uma regra de cair pedido à vista, cai bloqueado e o vendedor envia o comprovante do antecipado. No caso, em regra de bloqueio comercial. Então, vou ter que desfazer para poder entrar nessa regra da 522. Então, não é bem desfazer. O que você já tem lá de regra, ok, não tem problema. Você pode até manter aquele fluxo manual, se você quiser. O que você vai fazer vai criar uma cobrança nova, né? Que vai ter essa parametrização que eu comentei, né? Ela tem algumas informações importantes que você precisa colocar lá, tipo, que é um pagamento antecipado, quando eu fizer o processamento da baixa, em que banco, em que moeda que o processo, tem diversas informações que eu preciso alimentar lá. E aí você parametriza, e aí o time do vendas consegue entender que aquele cara tem que ser bloqueado e que entra na regra de só liberar a partir do momento que eu tenho a confirmação no serviço do pagamento, né? Nada manual. Então, não precisa cancelar esse seu fluxo, porque eventualmente, até que migre toda a operação e tudo mais, você provavelmente vai conviver. Mas eu acredito que vai facilitar muito esse fluxo operacional da sua empresa. Por quê? Porque ele cai automaticamente o pagamento, já baixa aquele cara, já faz a movimentação financeira, depois tem apenas a ação de fazer uma liberação daquele pedido, que só vai acontecer se aquele pagamento for recebido. Dali para frente, fluxo de faturamento. Ok? O Orlando, no caso da falta de produtos por algum motivo, as rotinas que geram falta ou corte, 336 e 932, por exemplo, vão permitir gerar falta ou corte, já que hoje eles não permitem com Pix? Sim, sim, porque aquilo que eu falei, como eu gerei a movimentação financeira e eu gerei aquele crédito, quando eu for faturar, ele vai faturar o valor que ele vai encontrar lá, né? Então, por exemplo, eu tinha lá, vamos lá, eu fiz um pedido de R$ 1.000. Esse pedido de R$ 1.000, na hora que eu fui na 336 liberar, porque tem aquele corte no faturamento que já é automático, né? Mas neste caso, na hora que eu fui fazer a liberação na rotina 336, ou
né, na conferência, na Off32, eu não encontrei aquelas mercadorias que estavam vendidas e preciso gerar um corte ou falta naquele momento. Quando você fizer isso, você já vai fazer o desdobramento daquele crédito, tá? Então, a rotina já vai solicitar para mim o desdobramento dele, vai pegar, então, nesse meu exemplo, né? Fiz um pedido de R$ 1.000, quando eu fui separar ou quando fui liberar, só tem R$ 200 em estoque. Só tem R$ 800 em estoque. Ele quebra no de R$ 800 e deixa vinculado ao pedido, e essa diferença de 200 ele gera um crédito para você fazer alguma outra coisa com ele, ou devolver, ou usar no outro pedido, etc e tal, ok? Se no momento que for faturar acontecer mais um corte, novamente vai ter esse corte, tá? Então, em qualquer um dos pontos que houver corte ou falta, ele vai gerar este desdobramento, tá bom? A Mariana perguntou aqui: podemos utilizar cartão de crédito mais Pix? Num primeiro momento, tem duas funcionalidades que a gente ainda não construiu, que são o quê? Usar mais de uma forma de pagamento, por exemplo, cartão de crédito Pix ou boleto híbrido e Pix, sei lá, né? Duas formas de pagamento. E também tem uma melhoria que um cliente pediu que eu coloquei no meu roadmap que também ainda não está disponível, que é o quê? Poder juntar vários pedidos para fazer um pagamento só, né? Teve um cliente que pediu isso, achei interessante a ideia. Ou seja, ele vai lá, tem 10 pedidos para aquele cliente, e só que em vez de ele gerar 10 links de pagamento ou 10 boletos híbridos, ele vai lá, junta todos aqueles caras, manda um link único, o cara paga, eu vinculo aqueles caras todos. Essas duas coisas, elas ainda não estão desenvolvidas, mas estão em roadmap. O recebimento de múltiplos pedidos, inclusive mais adiantado, tá? Esse cara já está até com análise feita e tudo mais. Essa parte de receber com mais de uma condição, num primeiro momento, tá lá em backlog, a gente ainda não pensou nela. Mas aí é questão de priorização, de a gente ir entendendo, conforme está utilizando a ferramenta, o que que faz sentido e sair construindo, tá? Num primeiro momento não vai ter essa possibilidade. Um detalhe, né? Importante falar como eu comentei, no D0, vamos dizer assim, quando a gente lançar essa funcionalidade, ela só vai ter a possibilidade de fazer o recebimento pelo link de Pix, tá? Por quê? Porque a gente usou o que já existia na rotina e fez essas melhorias estruturais que precisavam ser feitas num primeiro momento, tá? Posteriormente, agora, na sequência, quando eu entregar essa versão primeira, a gente vai começar a estruturar, colocar outras formas de pagar, de recebimento. De cara, nós vamos colocar as que a gente já tem, como eu comentei, boleto híbrido e Pix cobrança. Tá mais fácil, tá construído, tá aqui, eu integro e tá tudo certo. A questão do cartão de crédito ainda está em descoberta, tá? A gente ainda está indo atrás de com quem que a gente vai fazer, como que vai funcionar essa integração e etc e tal. Então, ainda não tem, mas eu posso falar que terá, ok? A gente já está em descoberta e vai botar em roadmap e a gente vai mantendo todo mundo informado aí quando vai ter essa possibilidade, ok? Deixa eu ver aqui no chat, porque eu acho que teve gente que fez pergunta no chat. Ah, o Paulo Henrique, né? Tá lá no chat, ó. No caso aqui onde eu trabalho, eu lanço esse crédito conforme o valor está no banco. Mas, como seria lançado esse crédito automaticamente, conforme o pagamento, haveria vínculo bancário ao sistema? Sim, porque aí é automático, tá, Paulo? Você não precisa fazer nada manual. Então, como você faz esse recebimento de forma automática, eu bato lá na API, tanto para gerar esse pagamento quanto para confirmar o recebimento, essa operação aconteceu no banco, eu vinculei com ela. Então, eu tenho a movimentação financeira atrelada à movimentação financeira que de fato aconteceu. Então, aqui você não precisa se preocupar em fazer nenhum vínculo manual, ok? No caso, atualmente não usa 295, 118, ou seja, lança crédito manualmente, né? Para lançamento de crédito conforme o valor está no banco. Mas como seria, acho que agora deu para entender, né? Que você acabou complementando a pergunta. Se precisar, pode perguntar novamente, tá, Paulo? Tá, o Orlando também, ele comentou no chat, mas depois ele já botou a pergunta lá, eu já respondi.
Aí a mesma pergunta novamente do Paulo. E o Orlando, inclusive, já estava respondendo ao Paulo, né? Como ele falou ali, na 1295, hoje, como é Pix, é via TPI, mas a gente vai ter outras ferramentas na sequência também, tá? Tudo automatizado. Beleza, no chat eu peguei tudo. Tem mais uma aqui no QA. Vamos lá. No WTA tem na 814 disponível instalações para o uso do Bolepix. Então já estão liberadas. Sim, Gleibson, o boleto híbrido ou Bolepix já está funcional há 2 anos praticamente, tá? A gente vai fazer aniversário de 2 anos agora em dezembro. Já está funcional. A gente tem 6 bancos funcionando já, o sétimo em homologação, então já funciona com Itaú, Bradesco. Bradesco ainda tem alguns ajustes, mas está integrado. Santander, Banco do Brasil, Sicob e Sicredi. Caixa Econômica a gente está homologando, já terminou a parte de desenvolvimento na integração e agora a gente está aqui do nosso lado do Intor. Provavelmente nos próximos 2 meses, no máximo, Caixa também fica disponível e outros bancos aí estão em roadmap e virão. Então, se você tem interesse no boleto híbrido, você vai atrás do seu executivo por gentileza, porque existe uma negociação comercial a ser realizada, tá bom? Você vai conseguir instalar, mas não vai conseguir usar sem a contratação do produto, ok? O Leonardo Lima dos Santos. Existe uma taxa que é cobrada quando o pedido é pago pelo link. Vi que na rotina 604, dois lançamentos são gerados. Um com o valor bruto do pedido, valor 5,80, um com a taxa cobrada pela Techfin, que é 59 centavos. No caso dele, essa taxa ela é variável, depende das negociações. Mas no banco só vemos o valor líquido que recebemos. Teria algo previsto para que no Intor vejamos uma terceira linha só com o valor líquido? Leonardo, eu vou te pedir, aliás, eu vou até mudar o meu slide aqui. Eu vou te pedir uma gentileza, tá? Me manda uma mensagem lá no e-mail para eu pegar esse seu caso específico e a gente olhar lá o que está acontecendo. É, porque aí deve ser alguma questão de conciliação que não está funcionando adequadamente. Então me procura, deixa eu entender direitinho e aí eu consigo responder um pouco melhor, tá? Mas o correto é a movimentação financeira estar igual ao que de fato acontece no banco. Tem uma questão, né, quando a gente fala em TPI, que é a forma que é transferido esse dinheiro. Porque o TOTS pagamento instantâneo, ele funciona através de uma conta transitória. Então, não é cada Pix aparece na sua conta, né? Cada Pix vai entrar naquela conta transitória e aí, N vezes por dia, se eu não me engano, a cada hora, o time faz a transferência para sua conta. Então, quando você abre o seu extrato, sei lá, por exemplo, do Bradesco, vai ter lá 10 transferências e não os 200 Pix que você recebeu, né? Isso eventualmente gera algumas confusões, porque é difícil às vezes de fazer essa conciliação, né? O que que já está aqui para a gente desenvolver, tá? Eles colocaram lá na API o identificador dessa transferência, que é um valor único. Então, por exemplo, ele juntou lá 10 Pix e fez uma transferência única de R$ 1.000. 10 Pix de R$ 100 e fez uma transferência de R$ 1.000. Essa informação vai vir para mim, vai passar a vir para mim na API. Então eu vou conseguir, na hora que eu faço a movimentação, juntar esses caras para você, tá? Para você conseguir fazer a conciliação de forma mais fácil, beleza? E ela tem que ser o valor correto, o valor líquido que entra na sua conta. Então, se tiver algum problema aí de conciliação, me chama para a gente entender o que está acontecendo, porque pode ser algum gap aí a ser tratado, tá bom? A Juliana está perguntando se haverá cobrança extra para a utilização. Para a utilização da rotina e do fluxo de recebimento antecipado, não existe cobrança, é algo que é do pacote. A cobrança está nas cobranças que você tem que contratar, né? Então, no caso do Pix, é o TPI, então os pagamentos instantâneos. No caso do boleto híbrido, e também, na verdade, todos os produtos são contratados através da Techfin. Então, um é o TPI para o link de pagamento, o outro é o boleto híbrido e o outro é o Pix Cobrança. São 3 produtos diferentes da Techfin, os 3 integrados. Então, não existe cobrança no uso da ferramenta.
Mas existe uma contratação que tem que ser feita junto até que fim e tem um custo por transação recebida lá, ok? Aí precisa chamar o executivo para conversar com ele e entender um pouco melhor, beleza? Beleza. Aí o Orlando estava respondendo também, ajudando na resposta aí da questão dos lançamentos da conciliação. Aparentemente, se tiver mais alguma pergunta, pessoal. É... Tá, o Felipe fez uma pergunta aqui, ó. Se tem como automatizar de alguma forma o envio do link do Pix para cliente via WhatsApp. Aqui a gente tem um detalhe, tá? A gente já andou estudando uma forma de fazer isso. Não é nada trivial por causa de algumas regras lá da Meta, ok? Tem a contratação que precisa ser feito com eles, tem alguns detalhes lá e a gente não seguiu com esse desenvolvimento. A ideia é que a gente consiga usar de alguma forma alguma integração, tá? Tem esse desejo sim de a gente conseguir de alguma forma fazer a geração desses envios por WhatsApp. Num primeiro momento, não estamos fazendo isso, ok? É, eu tenho alguns desejos de melhorar lá a parte do fluxo, por exemplo, poder disparar eventualmente diretamente por e-mail, ou de você conseguir gerar um- algo copiado que aí você consiga tipo colar no WhatsApp e mandar algo nesse sentido, tá? Mas o envio automatizado via WhatsApp, via Meta, esse é um pouquinho mais complexo e a gente ainda está estudando como tratar esse assunto, tá bom? Essa 295 já sai no lançamento 37. Eu achei que ninguém ia perguntar isso, Orlando, mas eu ia responder do mesmo jeito. Ela é versão 37, tá? Mas eu segurei um pouquinho o lançamento, porque eu estou terminando de fazer alguns ajustes. Assim como o que eu comentei ontem, quem esteve ontem na nossa, no nosso webinar sobre a parte de agrupamento de contas a pagar, é a mesma situação. Ela vai sair na versão 37, ela só não vai sair no D0 ali no dia 6 de outubro, tá? A minha expectativa é que até o final de outubro, mais tardar, a primeira quinzena de novembro, a gente lance essa versão mais recente já com essas funcionalidades, tá? Porque a gente ainda tem algumas melhorias para fazer, alguns acertos para fazer, tá bom? Vai sair na versão 37, mas a gente ainda tem algumas coisinhas aqui para finalizar. A gente está homologando, está testando, a gente identificou alguns pontos que a gente precisa ajustar de fluxo para evitar problemas. Então, só por isso não vai sair no primeiro dia de lançamento de versão, mas sai na versão 37, ok? Isso, aí o Felipe falou assim, né? Ele complementou a pergunta, ele fez a pergunta do WhatsApp, ou pelo menos uma forma de copiar o link para enviar. Esse tá mais fácil, esse sim. Não vai também, de novo, né? Eu só estava trabalhando nos fluxos mais importantes, mas sim vai ter, e vai ter em breve, tá? Essa possibilidade de você poder clicar no botãozinho para já trazer para a memória, né? Para o tipo copia e cola, para o seu bloco lá de copia e cola, e você poder colar numa mensagem e transmitir, ok? O Wander perguntou, na verdade, ele é um assunto que não está diretamente relacionado aqui, mas vale a resposta. Ele perguntou aqui se enviar o boleto bancário via WhatsApp tem algo tipo uma segunda via. É, o envio a partir do Entor, eu tenho a mesma problemática que eu comentei agora do link de pagamento, de integração com a Meta e ter uma porção de pedras para quebrar aí, ok? Porém, para quem assistiu meu primeiro webinar na semana passada, primeirão que eu fiz, a gente falou sobre um fluxo de cobrança automatizada com o Intor. Não sei quem que estava aqui. A gente falou sobre uma nova ferramenta que a gente está lançando, uma integração com um parceiro chamado PagBem Brasil, e é um produto TOTUS chamado Cobrança Digital by PagBem Brasil. Nessa ferramenta você vai conseguir, porque essa ferramenta está integrada com Meta e já com os níveis bem altos de envio,
de ilimitada e tudo mais, e a partir de lá a gente consegue fazer isso. Então, e de lá é possível você mandar boleto, mandar link, mandar tudo, tá? Então, se quem não teve oportunidade, quem não conseguiu participar dessa agenda, semana que vem vai ter os vídeos lá, pode me procurar também que a gente conversa sobre esse assunto, tá bom? A Sabrina perguntou, né, quando que esse conteúdo estará disponível. Então, como comentado, semana que vem o time de marketing vai liberar todas as gravações. Aonde? No nosso canal oficial do YouTube, né? Se for lá no YouTube, pesquisar por TOTUS, TOTUS Gestão, tudo que tem nosso, a gente publica lá, tá? E aí provavelmente eles vão criar lá uma areazinha só da maratona para vocês poderem maratonar a maratona. Assistir todos os vídeos que a gente fez. Foram bastante tracks e aí vocês vão poder acompanhar todo esse conteúdo que foi gerado. Ok? Mais alguma coisa? Vamos ver lá. Opa, peraí, o Leonardo mandou uma pergunta no chat. Na hora da conciliação das 104, às vezes queremos bater no olho o valor pedido no Wintor e o valor que caiu no banco. Aí no Wintor só vemos o valor bruto, mas no banco vemos somente o valor líquido. Não, me procura, que aí a gente bate um papo melhor, tá, Leonardo? Eu prefiro depois entender a problemática junto contigo e achar uma solução, ok? Ah, Tá, o Felipe Beck tá perguntando uma questão do Pix Cobrança, na verdade, sobre impressão dela na 1452. Existe previsão disso, tá, Felipe? Aí também me chama lá, porque a gente está aguardando apenas uma questão do faturamento para poder liberar, tá bom? Mas existe previsão sim disso acontecer, ok? De liberar automaticamente lá. E o Fabiano aqui falou que o PBB é muito bacana, é top, material muito interessante, assistam quando estiver disponível. Concordo em absoluto, tá bom? Beleza, pessoal. Acho que agora eu consegui responder todas as perguntas. A gente já está chegando aqui no final do nosso time box. E aí eu quero agradecer a todos vocês. Agradecer principalmente, tem várias carinhas aí que eu vi que participou, se não de todas, de quase todas as tracks minhas aqui. Então, foi uma jornada aí de conhecimento mesmo. Obrigado, pessoal, por estarem com a gente. Está acabando a maratona para o financeiro este ano. Ainda tem mais uma track, assistam lá do fiscal. Ano que vem vai ter mais, com certeza. E o que vocês precisarem, estou super à disposição. Tá aí meu contato, daniel.prato@totos.com.br. Podem me procurar que a gente vai estar disponível para tirar dúvidas, para conversar sobre as soluções, para encontrar soluções para vocês. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tenham todos um excelente finalzinho de dia e fiquem com Deus. Um abraço.